que na semana que aconteceu aquela operação aqui no Rio, naquela mesma semana eu fui falar de caridade com os criminosos. Muito interessante isso. Você veja como a espiritualidade vai trabalhando e vai nos colocando, né, diante de assuntos dos quais a gente precisa trabalhar, pensar e começar a entender como a espiritualidade age, né? A gente tem aqui a imagem, ali no canto, que é essa imagem aqui, dos flagelos destruidores. É muito curioso quando a gente pega algo semelhante, que a gente começa a questionar a espiritualidade. Se a gente vê algo nessa magnitude, a gente começa a questionar a respeito do amor de Deus. Onde é que estava Deus numa situação dessa? E para falar sobre esse assunto, eu quero trazer a visão, um histórico do que aconteceu com uma família. É uma família fictícia, mas vai dar uma noção real de como a espiritualidade age. Vamos pensar o seguinte: uma família, pai e mãe, 2 filhos pequenos, e que numa situação semelhante como essa, a gente tem aquela família numa situação trágica, morrem todos os 5 integrantes daquela família. Os 4, no caso, eram 2 filhos. Pai, mãe e 2 filhos pequenos. 4 integrantes daquela família. E aí, de repente, a gente começa a olhar a notícia no jornal, que pai e mãe morrem e com 2 filhos pequenos, e a gente ainda vê a imagem da criança no jornal, para dar aquela sensação de maior desconforto, né? Nossa, olha isso, tão nova, como é que pode? Onde é que estava Deus nesse momento, que não viu num ato como esse? Como é que pode matar todos os integrantes de uma família? E muitas vezes a gente, equivocadamente ou precipitadamente, começa a questionar Deus nessas situações. Eu gosto de pensar numa frase que é muito impactante quando diz que Deus não é pai de ninguém que morre, mas é pai do espírito imortal. Já começa por aí. Se a gente pegar essa mesma história, vamos pensar, aquela família com 4 integrantes, que naquela situação trágica, trágica na visão de quem está aqui encarnado, trágica numa visão material, né? Vamos pensar essa mesma família chegando no verdadeiro lar, na verdadeira casa espiritual. Imagina aquela família chegando e sendo recebida por quem já estava lá há mais tempo, o pai, uma avó, uma mãe. Imagina só aquela família, a sensação de alegria de todos estarem reunidos novamente. E é quase como se eu pudesse visualizar, chegando naquele lugar, né, que tem assim uma natureza tão exuberante e que de repente a avó e a mãe que estava ali recebendo a filha e a neta diz o seguinte: eu estava doida para você chegar, porque eu queria te mostrar o quarto que está reservado para você. E aí mostra pela janela, a filha quase se encanta porque vê aquele pé lindo, sabe, lindo, maravilhoso. E aquela cena é tão comovente porque novamente aquela família está reunida. Mas sob a visão material, a gente tem aquela mesma família quando a gente está encarnado e começa a questionar o amor de Deus. O amor de Deus está em reunir novamente. Eu fico até arrepiada em pensar como é que deve ser emocionante a gente se reencontrar, né? As pessoas que a gente ama. E é isso que Deus faz. Isso nos dá uma pista de como encarar uma situação semelhante dessa. Se a gente na vida não conseguir colocar a visão espiritual, a gente sempre vai questionar o amor de Deus. E volto a falar, Deus é Pai de espíritos imortais. A gente precisa pensar nisso. Ali, na sequência, a solicitude de Deus está direcionada para o espírito e não para o corpo, que é isso que eu tenho falado. O corpo, ele é um instrumento necessário para o nosso desenvolvimento, isso é fato. É através dele que a gente começa a enfrentar as situações nas quais a gente precisa enfrentar para poder crescer. Mas ele é um instrumento temporário. Se a gente começa a
colocar uma visão de vida, né? À medida que a gente vai enfrentando as dificuldades, baseando só nesse corpo físico, eu começo a limitar Deus também. Então a gente precisa olhar a grandiosidade de Deus sobre esse aspecto. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu trago aqui para vocês a minha experiência, né? A experiência de encarar o desencarne do grande amor da minha vida, que foi meu pai. E é muito interessante porque aquela Aline, né, lá na pré-adolescência, na adolescência, que enfrentava o medo de perder alguém tão especial e importante, era uma Aline amedrontada porque a visão material estava sempre muito presente. À medida que essa mesma Aline foi tendo contato com a doutrina espírita, ela foi conseguindo entender que nós... E aí, quando eu digo entender, é ter a visão de que nós realmente estamos aqui de passagem. Eu precisei lidar, né, com medo da ausência do meu pai durante muitos anos. Até que o dia 27 de janeiro de 2017 chegou. Que foi a data que meu pai desencarnou. Se eu tivesse ainda tendo um olhar dessa circunstância, dessa situação, numa visão material, eu de repente estaria ali me sentindo desamparada por Deus. Mas diferentemente, né, do que a gente vai sendo incitado a viver. Por que eu falo incitado? A gente está inserido no mundo material. Eu sinto e percebo a vida com os meus 5 sentidos. Eventualmente a gente pode usar o que se chama de sexto sentido, mas na maioria das vezes a gente está ali lidando com a vida através desses 5 sentidos. E a gente vai aprendendo a limitar essa visão. Se a gente não amplia essa visão, eu começo a questionar a existência desse amor divino. E ali naquela data, eu pude experienciar e entregar para as pessoas que estavam à minha volta essa crença. A crença que eu estava sendo amparada e que tinha alguém sustentando todos que estavam ali vivenciando aquele momento. E invariavelmente, no momento do desencarne, eu tenho falado isso, a gente assiste o próprio desencarne. A gente participa do nosso velório. E por que isso acontece? Porque já é um exercício da espiritualidade para que a gente possa ir exercitando o desprendimento ao material. E isso vai nos colocando na exigência, na necessidade de pensar todo o tempo sobre o aspecto espiritual. E aí, quando eu tenho a característica principal da vida física é a impermanência, porque é exatamente isso. Eu estou aqui, eu estou nesse momento, eu estou aqui conversando, eu estou encarnada, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a segundos. E a gente sabe muito bem que não é sobre o tempo de estar aqui que vai fazer com que a gente desencarne ou não. Cada um tem um tempo para cumprir. Então a gente precisa sempre exercitar e entender a impermanência da vida, que é sobre isso. Então, nada é permanente, exceto a mudança. É certo que a gente vai mudar. É certo que nada vai permanecer do jeito que está. E cada um vai vivenciando a experiência que necessita experienciar. Os olhos humanos só podem contemplar o que está morto e o que vai morrer. Para pensar nisso. Quando a gente fala de flagelos destruidores, é possível destruir só aquilo que meus olhos materiais são capazes de enxergar. Por quê? O que vai além disso, o espiritual, é algo que é possível destruir? Não. O espírito é imortal. Então eu preciso viver essa vida e todas as outras focando sobre o aspecto, na visão espiritual, o espírito, o que eu sou capaz de sentir, como eu encaro a vida, pensando sobre o aspecto espiritual. Tudo que nós enxergamos está em processo, e aqui não está aparecendo, mas aqui está em processo de inconstância. Constantemente vai passando pelo processo de mudança. A lei da destruição auxilia a lei do progresso. Por quê? Aqui no material fala sobre isso. A lei da destruição, ela vai auxiliando a necessidade que a gente tem de progredir. Mas espera aí. Aqui tem um questionamento de Kardec que é muito interessante, quando ele pergunta o seguinte:
Deus não poderia empregar para a melhoria da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Espera aí, é possível mudar e transformar através dos flagelos destruidores? E aí a espiritualidade responde sim. E ele os emprega todos os dias, já que deu a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. Sim, não é necessário o flagelo destruidor para a evolução. Mas por que acontece? Porque a gente muitas vezes tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ficar assim. A vida está ela está na situação, entregando algo urgente para você, para que você possa mudar e se transformar, mas você recusa fazer isso. E muitas vezes essa transformação vem dessa forma. É muito interessante pensar em flagelos destruidores. Por exemplo, quando a gente tem uma determinada experiência, a gente passou por isso recentemente, né, com a pandemia. E aí a gente começa a questionar o que a pandemia fez? Quais benefícios a gente foi encontrando através, né, dessa transformação obrigatória? O que a pandemia fez, ela muitas vezes fez a gente questionar Deus. Aliás, qualquer situação que acontece na nossa vida, a gente está pronto para questionar Deus, não é verdade? Muitas vezes a gente tenta compreender o mecanismo divino, mas a nossa limitação não acontece. Ela não deixa, você acaba tendo uma visão tão limitada que a gente não consegue entender a grandeza desse amor. Mas se a gente for parar e pensar na pandemia, foi só através dessa situação extrema que muitas empresas deram oportunidade de pais e mães trabalharem de casa. Eu lembro de experiência de estar trabalhando no presencial, ter a minha filha pequena e praticamente faltar de 15 em 15 dias. Era angustiante, porque eu estava ali tentando, né, resolver algo na minha vida pessoal, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar o meu trabalho, mas eu não me via numa situação que não tinha jeito. Isso tinha que acontecer. E eu comecei a perceber, e tua experiência, né, quantas mães e pais dentro dessa situação pôde estar acompanhando mais próximo o crescimento dos seus filhos em função de algo tão complexo que foi a pandemia. E cada um pôde vivenciar a própria experiência, né? A experiência que foi dada para cada um poder crescer e evoluir, porque afinal de contas a gente precisa disso. Com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes, que deixam um rastro de sangue, luto e dor. Em veemente convite à meditação dos homens. Isso está lá no livro Após a Tempestade de Joana. Veja, em veemente convite à meditação dos homens. Por que isso acaba acontecendo? Por que vem através a necessidade de meditação? Porque a gente começa a questionar. Quando a gente começa a questionar, a gente vai tentando entender como funciona o mecanismo divino. Se eu tenho uma visão espiritual, eu vou entender que eu tenho tempo de estar aqui, eu preciso estar aqui durante um tempo, e não importa a idade. O fato é que eu volto para a minha casa espiritual, que é a verdadeira casa. Mas por que a gente vive como se fosse ficar aqui eternamente? Por quê? Por que a gente se sente tão tomado pelas situações e não consegue elevar os nossos pensamentos e entender que cada situação que você está enfrentando é necessária para a tua evolução, para o teu crescimento? Assim, é incrível observar que no sábado à tarde a gente tem a casa cheia para poder escutar. Por que você está aqui hoje? Se faz essa pergunta. Em busca de quê? Que você faz um movimento de sair da tua casa, do teu conforto e estar aqui hoje. Você está em busca de algo? Mas nada vai ser útil se você está aqui e você volta para casa e enfrenta, seja qual situação for, e não consegue aproveitar o que você vem aprender aqui.
eu constantemente trago aquela experiência da vizinha do gato. E por que eu faço isso? Porque eu posso estar aqui falando, nossa, trazendo todo o material da espiritualidade, da doutrina espírita, e aí, em meia hora depois, eu chego em casa e me estresso com a minha vizinha, porque o gato dela está fazendo qualquer coisa no meu quintal. Você está entendendo? Não desconecte o que você aprende aqui. Pense que qualquer desafio limitador na tua vida, ele está acontecendo justamente para você poder exercitar aquilo que você precisa exercitar. Afinal de contas, a gente às vezes pede para Deus, nossa, eu queria tanto ter paciência, Deus me ajuda, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Aí o que ele faz? Ele faz você dirigir, pegar um carro e dirigir, colocar alguém na tua frente andando a 30 km por hora. Você não está exercitando a paciência aí? Ele faz você não conseguir ninguém ali com a tua criança, né, seja a idade que for, e sentar para ensinar matemática, e de repente você coloca lá 2 objetos. Quantos objetos tem aqui? 2. Então, quanto que é? 2 objetos. 1 mais 1, quanto é? 3. E aí ele fala. E aí ele vai ficar repetindo aquele processo que ele não consegue entender, e você vai, à medida que aquilo vai acontecendo, você vai perdendo a paciência cada vez mais. Mas você não pediu o exercício. É que na verdade a gente pede como, né, o pó mágico para que a gente possa se transformar. Mas as situações, elas vão vindo na nossa vida para que a gente possa transformar isso. E de repente você nem vai pedir, mas vai chegar na tua vida. Sabe por que vai chegar? Porque você precisa trabalhar aquilo. Porque aquilo que você não precisa mais trabalhar, não vai chegar para você. E se chegar, não vai ter nenhuma importância, porque você já superou aquilo, né? Na sequência ele diz, tal desesperadores eventos impõem ao homem invigilante a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina, do que resultam transformações morais que incitam a elevação. Submissão à vontade divina. Por mais que a gente acredite no amor de Deus, está funcionando enquanto a nossa vida a gente está sendo atendido nos nossos desejos e necessidades. Mas a gente já parou para pensar que se algo não acontece na sua vida, porque talvez ali tenha uma necessidade? Você já parou para pensar nisso? A gente vai colocando na conta de tudo, mas o quanto a gente vai tendo autorresponsabilidade naquilo que a gente precisa fazer? Muitas vezes a gente vai jogando na conta do outro, mas a gente precisa perceber que o exercício começa aqui dentro. Então o fato da gente estar aqui nessa tarde escutando e trabalhando, né, mentalmente a respeito do que a doutrina traz, já é um início. Mas o exercício é necessário quando a gente começa a colocar na prática isso. Aqui, com que fim Deus, vem, né, no questionamento ali de Kardec, com que fim Deus corrige a humanidade com flagelos destruidores? E ali a resposta é, para fazê-las avançar mais depressa. Mas peraí, para fazer avançar mais depressa, mas então eu preciso disso? Veja, às vezes a nossa vida, ela é colocada de cabeça para baixo, e a gente vai perceber lá na frente o quanto aquilo foi necessário para acontecer na nossa vida. Eu tive, por muitos anos, um parente muito próximo que não conseguia lidar com as próprias emoções e foi para a bebida alcoólica. Por mais que aquela pessoa entendesse o quanto aquilo era nocivo para a vida dela, ela não conseguia, né? Ela não conseguia deixar. E foi cada vez mais escalando na vida dela a bebida alcoólica. Virou um ponto de apoio. Num determinado momento, foi muito curiosa aquela experiência, porque eu estava em casa, essa pessoa também estava, né, na minha casa, e a gente estava sentado assim, tinha 2 sofás um de frente para o outro, e eu sentei, a gente estava conversando, e essa pessoa reclamava da vida. Que eu não aguento mais. Nossa, eu não aguento mais a vida do jeito que está. Estava no fim do dia, né? De repente apagou a luz, faltou luz. Enfim, a gente continuou no mesmo lugar, estávamos ali conversando. De repente, eu não me via, não sabia, não tinha nenhuma noção de doutrina espírita, mas, num determinado momento, eu abaixei a cabeça, fechei os olhos
e virei e falei assim, não era eu, virei e falei assim, a sua vida vai mudar. A partir desse ano, no meio do ano, a sua vida vai mudar. Mas eu preciso que mude mesmo, porque eu não aguento mais a minha vida do jeito que está. Foi a resposta. De repente a luz voltou, eu levantei a cabeça, achei estranho. Eu estava consciente, mas assim, foi muito curioso. Naquele mesmo ano, em julho daquele mesmo ano, essa pessoa teve um AVC. E foi algo que foi um movimento que colocou todo mundo assim, né, muito tenso com aquela situação. Essa pessoa ficou mais de um mês internada e ela voltou para casa. Só que aí, essa experiência fez com que ela questionasse a forma que ela estava conduzindo as próprias escolhas, né? E ela deixou de beber. Aí a pergunta que eu te faço é, estava escrito na vida, no percurso dela, no caminho dela, estava escrito esse AVC? Ou foi uma construção das próprias escolhas e que de repente, como forma de ajuda da espiritualidade, aquilo fosse colocado? O fato é que depois desse episódio, essa pessoa se transformou nesse sentido. A bebida deixou de ser um apoio emocional para ela. E aí, naturalmente, a vida das pessoas que estavam próximas àquela pessoa mudou, óbvio, porque ninguém quer assistir isso. Mas é sempre uma escolha pessoal. Você tem o livre-arbítrio. A pergunta é, você está usando corretamente esse livre-arbítrio? Fica o questionamento. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, mas a gente muitas vezes não enxerga desse jeito, né? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Muitas vezes a gente assiste a catástrofe e não deixa de ser uma catástrofe, né, ali restrita à vida daquela pessoa, ela tem um AVC, porque a gente vai pensando em flagelos destruidores de uma forma coletiva. Claro, você tem ali, né, a gente botou a imagem de várias famílias afetadas, mas cada um vai vivenciando a própria dificuldade em situações que a vida vai colocando a gente, né, experienciando a nossa fé. E por que chamamos de flagelo? O fato é, pelos prejuízos que causam. E aí a gente tem, na sequência, mas esses transtornos são frequentemente necessários para realizarem em alguns anos o que necessitaria séculos de transformação. Então, às vezes a gente tem algo acontecendo nessa proporção, é justamente para avançar mais rapidamente a necessidade de evolução. Mas aí a gente vai pensar, nossa, mas então eu preciso sofrer para evoluir? Será? Ou através das nossas escolhas a vida vai colocando situações, né? O fato, tem uma passagem do livro de André Luiz, que ele encontra, se eu não me engano, o nome é Asclênio. E aí, de repente, ele olha aquele espírito de luz, nossa, maravilhoso. Ele fala, nossa, um anjo iluminado, nossa, que incrível. E aí, é claro, né, a gente está tão evoluído ainda, que qualquer ser de luminosidade, a gente vai achar que, nossa, é quase Jesus na nossa frente. E aí ele chega e fala o seguinte, não, mas ele na verdade, ainda precisa reencarnar. O intervalo para ele reencarnar é de 700 anos, mas ele precisa. Então veja, e aí eu vou perguntar, eu preciso encarnar? Por que a gente ainda precisa encarnar? Porque a gente ainda precisa ir conquistando conhecimento intelectual e moral. E a gente só vai experienciando essa fé quando a gente está aqui. E por quê? Pensa. Muitas vezes eu estou aqui e começo a questionar Deus. E começo a pensar se realmente tudo isso existe. Eu vejo gente trabalhando na mesa mediúnica e questionando, será que isso aqui é verdade? Será que tem espírito realmente comunicando? A pessoa está lá de 15 em 15 dias. Mas será mesmo? E aí aí de repente você tem lá, né, no livro dos médiuns um aprendizado sobre, não, de repente tem o animismo é o próprio espírito, né, manifestando, né, nem nada, nem ninguém externo. Veja, se a pessoa está ali assistindo aquilo e ainda assim ela está questionando, pensa
Pensa quem está totalmente desconectado com isso. Há uns anos atrás, eu optei por fazer um curso do Livro dos Médiuns, e a proposta da casa que eu comecei a fazer o curso, né, era que a gente fizesse durante um ano a teoria e mais 5 meses de prática. E aí eu fiz lá, estudei durante um ano o Livro dos Médiuns, e aí a gente foi para a prática. A prática, na verdade, a casa queria ver algum trabalhador para ir para a mesa mediúnica, né, e trabalhar com psicofonia. No caso, não era psicografia, a ideia ali era realmente que tivesse alguém que pudesse ser psicofônico, né, então falar para receber auxílio e orientação ali, dando aquela psicofonia. Enfim, e aí chegou o momento da prática, do curso. E aí eu fui para essa prática. A gente sentava, botava numa penumbra a sala, a gente sentava, lia o Livro dos Espíritos, lia o Livro dos Médiuns, fazia uma oração e todo mundo sentava e ficava ali esperando o momento de qualquer manifestação. Eu fiquei sentada, me concentrando e comecei a ver, né, algumas pessoas começaram a manifestar. Vinha alguém mais experiente e ali orientar, né, aquele espírito que estava se manifestando através do médium psicofônico. E eu fiquei ali meio que assistindo, tentando me concentrar. Acabou aquela prática, voltamos para casa. 15 dias depois a gente voltamos ali, seriam 5 meses de prática. Sentei ali novamente, fiquei ali aguardando, esperando, né, todo o processo, lê o Livro dos Espíritos, lê o Livro dos Médiuns, faz uma oração, se concentra e fica ali. Novamente, eu via todo mundo se manifestando e tal, né, e todo o processo ali da mesa mediúnica. E eu falei, acho que não vou ser nada nessa mesa mediúnica. Perfeito. 15 dias depois, novamente. De novo, faz a oração, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, aquela coisa toda, se concentra. E aí eu comecei a assistir, né, o esclarecedor, você pode ser o doutrinador, o esclarecedor, a pessoa que vai orientar aquele espírito. Eu comecei a assistir ali. E eu fiquei encantada com o trabalho especificamente de uma pessoa lá do centro, já estava há muito tempo frequentando o centro. Eu fiquei encantada com o trabalho, a forma que ele esclarecia, a forma que ele conversava. Pensei, é isso que eu quero fazer. Perfeito. Eu falei, perfeito. E aí eu comecei a prestar atenção toda vez que ele levantava e ia ele conversar com aquele espírito. Mas de novo, 15 dias depois e tal, eu falei, não, mas é isso, eu tenho certeza. É isso que eu vou ser na mesa mediúnica. E eu comecei a prestar atenção todo momento, né, aquela coisa toda. Mas uma coisa me intrigava. Eu sempre tive muita facilidade em conversar com meu anjinho, meu anjo da guarda, né? Sempre falei isso aqui, sempre trago ele aqui, o grande amor da minha vida, que a gente sempre troca, né, determinadas situações, quando eu preciso, chamo, converso, comecei a questionar, será mesmo que eu vou ir na mesa mediúnica? Será mesmo que eu vou ser esclarecedora? E aí, numa oportunidade, eu questionando isso, eu pedi para ele. Fiz ali uma oração, comecei a conversar. Fala, o que eu vou fazer naquela mesa mediúnica? Fala para mim. Mas não existe resposta direta, né? Nunca existe. E aí ele, não, vamos fazer o seguinte, você lê o Livro dos Espíritos, você lê um livro de página, e no dia do trabalho, eu quero que você esteja mais concentrada, né? Tenta não desfocar tanto, tenta não ser tomado, né, por um estresse. Às vezes é difícil, né, no dia a dia, a gente está ali nas situações. Ok, vou fazer isso. Comecei a abrir toda noite o livro de páginas e tal. No dia do trabalho mediúnico, do curso, eu fui, me concentrei, li antes o livro de páginas para ir para o trabalho, era sempre à noite. Cheguei no centro e o mesmo procedimento. Sentamos à mesa, começamos ali, mais o livro dos Espíritos, lê o Livro dos Espíritos, lê o Evangelho, faz uma oração, concentra. E de repente, naquele momento, eu comecei a sentir que os meus olhos começaram a tremer. E de repente eu comecei a falar. Veio aquela pessoa que eu admirava muito, foi para esclarecer, ele esclareceu, ele conversou. E aí de repente acabou ali aquela manifestação, eu fechei os olhos e fiquei, nossa, será que isso mesmo aconteceu? Você entende? A gente precisa mais de quê? Você está entendendo? Gente, como é que eu comecei a botar minha pálpebra para tremer? Não tem como. Você entende? E ainda assim me deu uma certa frustração, porque no fundo eu queria ser esclarecedora. E aí tem isso, a gente quer, né? A gente quer mandar, a gente quer decidir. Gente, não é sobre isso. O exercício, na verdade, a gente precisa aprender a entregar. Que eu seja um instrumento necessário para qualquer trabalho. Entende?
É sobre isso. A gente está pronto realmente? Ou no fundo a gente quer conduzir sempre? Eu quero ir lá para o centro, eu quero começar a fazer o trabalho. Não, mas esse trabalho eu não quero não. E a gente começa a querer escolher. Você entende? Não é por aí. O processo, a gente fala que tem que estar pronto, mas está pronto para isso, para qualquer trabalho que seja, né? E ali, na sequência, ele diz: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores, como a gente já questionou lá no início? E a resposta é sim. E diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem quem não os aproveita. Então, é necessário corrigi-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos? E isso é justo? A gente começa a questionar: nossa, mas o fulano era tão bom, como é que pode ter desencarnado? Mas, gente, peraí, a gente veio aqui para viver quanto tempo? Infinitamente? A gente vai, o de bem vai morrer, o de mal vai morrer, seja o que for. A gente está aqui temporariamente. Mas a gente vive como se fosse ficar, né? Das grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os seus uniformes estragados ou perdidos. É exatamente isso, né? O general tem mais cuidado com o soldado do que com as vestes. Quem é o soldado? O general, que é Deus, tem mais cuidado com um soldado, que é o espírito, do que a veste, o corpo físico. Gente, o cuidado, a visão de Deus, está no espírito imortal que somos. Está no corpo. Agora, eu preciso cuidar do meu corpo? Claro, porque eu preciso experienciar, né? Eu preciso vivenciar o que eu tenho para vivenciar aqui e poder crescer e evoluir. Esse é o processo, né? Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos, sem dúvida. Essas vítimas terão noutra existência uma larga, está ali, que na verdade está aqui, uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Essa aqui é a verdade. Eu trouxe esse textinho, né, do Braulio, eu acho muito legal e traz um bom questionamento, quando ele diz ali: a quem viva nessa vida, poupando tudo que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade: bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. E essa é uma verdade, né? A gente, claro que eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente precisa do bem material para ter conforto aqui, é claro. Mas o ponto é quem manda em quem, né? De que forma eu estou conduzindo a minha vida? Eu sempre falo que as minhas escolhas, elas estão sempre baseadas no momento que eu for entregar para mim mesmo quem eu fui nessa encarnação. Porque vai chegar um determinado momento que vai ser, né, o momento final, que você vai se despedir de tudo e de todos, inclusive do seu corpo físico. Você vai entregar tudo. O que a gente leva? Eu acho muito interessante, eu li um questionamento das pessoas que estavam, numa frase do Haroldo, quando ele comentou assim, que no velório, né, atrás do caixão, não vai um caminhão de mudança. E é exatamente isso. Porque a gente não leva nada. A gente só leva o que a gente construiu. E o que você tem construído? Para você e para as pessoas à sua volta. Que tipo de exemplo você tem sido? A gente precisa começar a questionar isso. Porque a gente exige, né, circunstâncias e situações na nossa vida, mas o quanto eu estou entregando? Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente pede ajuda e numa oração começa a questionar e pedir essa ajuda a Deus, e aí de repente, né, como resposta àquela oração, você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo. E aí a pessoa fala o seguinte: nossa, vai lá no centro esse final de semana, tem uma palestra tão interessante, de repente isso vai te ajudar. Você, tá bom, vou sim. Essa foi a resposta à tua oração. Aí passou aquela semana, aí de repente, você não estava nem lembrando, mas a espiritualidade está lá e vai te lembrar, a palestra lá, vai visitar lá o pessoal lá do centro. É verdade.
Aí você, tô tão cansado, nossa, eu trabalhei tanto a semana inteira, não vou não. Ali estava, de repente, a inspiração para você, né? O contato. De repente estava ali no centro um encontro com alguém que desencarnou, que estaria ali naquele momento, naquela situação, e você vai sentindo a presença ainda que você não veja. De repente tem ali a necessidade que tem, né, que você precisa, né? E aí a gente ignora isso. Aí essa mesma pessoa é capaz de repetir ao longo da semana, falar: você rezou? Rezei, mas não resolve nada não. Não me faz efeito, não ajuda, não faz diferença. Sabe que a gente tem realmente prestado atenção às respostas das nossas orações? A gente tem. Seja o que for. Tem às vezes um ponto, quando a gente fala assim, mas Deus sabe das minhas necessidades, não preciso pedir. Deus não é o maior? Deus não é gigante? Para que eu preciso pedir? Sabe por que precisa pedir, gente? Porque é naquele momento que você conversa e fala das tuas dores e necessidades, a tua mente está se conectando com aquilo que você necessita. E aí você começa a exercitar algo que é o quê? Conexão com Deus. Então, como exercício de casa, como dever de casa, eu vou pedir o seguinte: que a gente possa, em algum momento, hoje ou amanhã, num determinado espaço da tua casa, tá? Que você se sinta confortável, você vai sentar, você vai fechar os olhos. E naquele momento que você fecha os olhos, eu queria que a gente pedisse, se conectasse com quem você entende que pode aplacar qualquer incômodo que você tenha. É Deus? É Jesus? Quem? É o seu anjo da guarda? Que a gente muitas vezes ignora, que ele está ali constantemente nos auxiliando? É ele. Então, se conecte. E é através dessa conexão que você vai entregar qualquer incômodo. Você não quer entregar nenhum incômodo porque você quer mais agradecer? Então agradeça. Então faça isso. Nessas situações que a gente vai exercitando a conexão, a gente vai percebendo uma transformação incrível. Eu lembro que teve uma situação da minha vida, eu estava muito desconfortável, estava próximo de dormir, deitei, fiz uma oração, me conectei e tive a sensação muito presente, que não foi sonho, que eu estava, acho que até já contei isso aqui, que eu estava no mar, de frente para o mar, as ondas batiam e eu ficava impressionada porque não me molhavam. Nossa, não estava me molhando. Entende? Aquela experiência foi tão real que eu percebi assim, nossa, eu queria falar isso em todas as palestras, para as pessoas perceberem o quanto que essa conexão pode ser e é real. Então o exercício que vocês vão fazer é, chegando em casa, em algum momento, é buscando essa conexão. E por que eu estou falando em casa? Porque aqui a gente está muito pronto, né? A gente está muito conectado mais facilmente. Mas de repente é em casa, quando a vida está lá acontecendo, que a gente tem que começar a buscar essa necessidade de conexão. Então que a gente vai fazendo isso. E aí a gente vai percebendo esse nível de transformação que a espiritualidade vai exercendo na nossa mente. E para encerrar, gente, deixa eu ver se eu acho aqui, que é aquele poema oração que eu sempre falo, né? Eu gosto muito de trazer esse poema oração, porque não deixa de ser uma forma de conexão com a espiritualidade, e a gente vê o nível de inspiração que naquele momento a Alta de Souza teve e conseguiu transmitir isso nesse texto. Eu brinco, né, dizendo que eu gostaria de ser lembrada daquela menina que fala sempre do poema da Alta de Souza. Um dia desses eu estava chegando no centro lá para dar palestra no recreio, e aí quando eu entrei assim no portão, hoje tem Alta de Souza. Eu falei, é isso mesmo. Eu amo esse poema. E a Alta diz o seguinte, gente: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas.
Volve ao teu templo interno abandonado a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Obrigada, pessoal.